mas simplesmente a união de todos os povos. É a cessação da discussão, a cessação das diferenças para se unirem em um único foco. É a mensagem das religiões. Nesse sentido, o Natal seria não brigar, seria não discriminar, o Natal seria não enfatizar diferenças. É o Natal das religiões. Mas além da mensagem de Natal, dos meios de comunicação e também das religiões, nós temos o Natal das muitas famílias. Esse é um contexto bem familiar para celebrar-se a união das famílias. São pessoas que veem o Natal como sendo uma excelente oportunidade para confraternização, e de fato é. Então as famílias estão se confraternizando nos mais diversos lugares. Talvez você, ontem, participou de uma celebração assim. O Natal das famílias, da reunião familiar, de pessoas que vão se reunir para trocar presentes, para compartilhar os desafios que enfrentaram durante todo o ano, e mesmo uma oportunidade para rever parentes. É o Natal das famílias. Uma outra linha de ênfase no Natal está na solidariedade. É aproveitar essa oportunidade e ver o Natal como sendo uma oportunidade para exercer a caridade, o auxílio, o estender a mão a pessoas necessitadas. Eu posso não ter feito muitas coisas boas no decorrer do ano, mas eu posso aproveitar dezembro para suprir essa carência que durante todo o ano eu não tive. Então eu vou estender a mão aos necessitados. Eu vou suprir a necessidade de alguém. Afinal de contas, dezembro é um mês excelente para fazê-lo. E nesta ocasião, temos o Natal como um incentivo. Observe que nesse período, o chamado Bom Velhinho ganha destaque. É o famoso Papai Noel. Um personagem que ganha status de onipresente. Ele está em todos os lugares, em todas as ornamentações, está no comércio, na televisão, numa casa ornamentada, numa árvore de Natal ou algo do tipo. É alguém com status de onipresente. E na mente da criança, o Papai Noel substitui a figura do pai provedor. O próprio pai costuma imprimir na mente da criança o quanto é fácil ela ser presenteada. Foi o Papai Noel que deu o presente a ela. Não foi o pai que trabalhou e com o seu suor proveu o recurso para abençoar a criança, mas a honra é dada, pois, ao Papai Noel. Logo, o pai provedor é substituído pelo Papai Noel presenteador. Via de regra, queridos, os conceitos acerca do Natal não valorizam devidamente aquilo que deveria ser celebrado. O nascimento de Jesus Cristo. E isso é o que deveria ser enfatizado. O Natal diz respeito àquele dia glorioso em que a eternidade adentrou o tempo, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo a este mundo para assumir as demandas e limitações do ser humano para corresponder com o que era necessário para que o preço pelo pecado fosse de fato efetivado. Assim, essa noite nós vamos olhar para este relato simples, porém profundo em suas implicações, do nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos observar algumas considerações e então atentar para destacar o personagem principal. O que isso significa para o nosso viver. Tudo que se realiza no Natal deveria ser um reflexo do que está implícito no nascimento de Jesus. Entretanto, apesar de ser mencionado, o que está implícito em seu nascimento não é compreendido por muitos. Muitos sabem que Jesus nasceu, mas não compreendem o propósito, não compreendem a razão. Não há qualquer efeito em suas vidas, apesar do conhecimento que têm de Cristo ter vindo a esse mundo. Então vamos olhar para o nascimento de Jesus e considerar as implicações para a nossa vida. Eu começo perguntando: você já entendeu a importância e necessidade de Jesus Cristo ter nascido? O que isso significa para a sua vida? Eu diria que compreender esse processo é essencial. E eu não quero me considerar sobremodo repetitivo ao explicar para a igreja o processo de necessidade de Jesus Cristo ter vindo a este mundo,
Por isso, vez por outra, eu estou repetindo no âmbito da igreja, mesmo no evangelizar, no proclamar o evangelho para outras pessoas, constantemente eu estou fazendo lembrar daquilo que significa Jesus Cristo ter vindo a esse mundo. Então compreenda o processo a partir do seguinte prisma. Em primeiro lugar, o homem pecou contra Deus. E ao pecar contra Deus, ele pecou contra um ser eterno. Pecando contra um ser eterno, ele obtém ou adquire uma dívida de natureza eterna. Ele pecou contra Deus. Mas o homem é finito, ele é limitado. Logo, ele não pode arcar com a dívida obtida, posto que a dívida possui status de eterna. Ele é limitado, adquiriu uma dívida eterna. Somente um ser eterno pode pagar uma dívida eterna. O homem, pois, é impossibilitado. É aqui que nós temos um evento ímpar, um evento singular, descrito nas Escrituras como sendo a encarnação. Uma vez que o homem adquiriu para si uma dívida eterna, não podendo arcar com essa dívida, fez-se, pois, necessário que um ser eterno pagasse tal dívida. Mas eterno, somente Deus o é. Por isso a necessidade da encarnação. Por que Jesus nasceu? Porque ele limita-se às demandas da humanidade. Porque um homem pecou e um homem tinha que pagar. Mas este homem precisava ter caráter eterno ou essência eterna, posto que a dívida era contra um ser eterno. Logo, João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verso 14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, pois, é Deus. E Jesus Cristo é, pois, homem. Nesta união de natureza humana com natureza divina, tem-se o que era essencial e necessário para que a dívida fosse de fato paga. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve dizendo que em Jesus habitava ou habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. E em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então, por ocasião da encarnação, nós temos esta união ímpar, singular, trazendo, pois, a correspondência do valor que era necessário ser pago. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E se assim não fosse, o pagamento dos nossos pecados não poderia ser eficaz. Se Jesus Cristo não fosse Deus, o pagamento do nosso pecado não poderia ser efetuado. Se ele não fosse homem, também não poderia. É necessário, pois, essa junção de humanidade e divindade. Nós temos um homem, não qualquer homem. Um homem perfeito porque é Deus e por tal a dívida eterna advinda do nosso pecado pode ser devidamente paga. Então agora sim, uma vez exposta a importância e necessidade do nascimento de Jesus Cristo, deixe-me conduzi-lo a olhar para o contexto desse evento singular, o nascimento de Jesus Cristo, e apontar algumas implicações para o nosso viver nos dias de hoje. Observe se você atentou para o musical, para a peça apresentada, ou mesmo na leitura de Lucas capítulo 2. Deus escolheu uma jovem chamada Maria. Ela, noiva de um homem chamado José. A palavra diz que um anjo do Senhor apareceu para visitá-la e informá-la do privilégio que ela tinha de ser um instrumento para dar à luz o Filho de Deus. E na saudação deste anjo, ele brada dizendo: alegra-te, ó muito favorecida, pois o Senhor é contigo. Então, em sua narrativa desse evento, Lucas diz que Maria pôs-se a pensar o que isto significava. Como assim ela era muito favorecida? Como assim ela deveria se alegrar? Como ela entenderia isto? Então o próprio anjo passa a informá-la como ela era agraciada, cuja instrumentalidade abençoaria a vida de muitos, daí ela ser bendita entre todas as mulheres. O anjo diz que ela seria achada grávida
ela daria à luz um filho, a quem deveria chamar Jesus, que significa o Senhor salva ou o Senhor é salvador. O anjo então, descrevendo para Maria quem era esse filho que ela daria à luz, ele informou que ele seria grande, que ele era filho do Altíssimo, que ele receberia o trono de Davi e reinaria sobre a casa de Jacó, e também que o seu reinado não teria fim, cumprindo, pois, a promessa descrita lá em Daniel, capítulo 2. Então, em meio a todas essas informações, Maria estava preocupada com uma única coisa: como ela seria achada grávida uma vez que não era casada, que não tinha tido relação com nenhum homem. Então o anjo diz que o Espírito do Senhor viria sobre ela e a envolveria, e então a sombra do Altíssimo faria com que ela concebesse, que ela engravidasse o Filho de Deus. Agora, queridos, imaginemos o constrangimento que nós temos de José. Um homem que a própria Escritura diz ser justo. Um homem justo, e no relato de Mateus é dito que por causa da sua justiça, José procurou secretamente deixar Maria. Era um homem correto. E agora a sua noiva aparece grávida. Mas Deus, através de um anjo, ou através de um sonho, fala a José dizendo para não deixar a sua noiva, visto que o filho que ela estava aguardando, que estava grávida, era do Senhor. Ele não deveria temer em recebê-la por esposa, porque a criança que levava em seu ventre fora gerada do Espírito Santo. O anjo então informa a José que essa gravidez era o cumprimento de uma promessa que está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus que está conosco. E aqui é interessante considerar a necessidade de José não ser o pai biológico de Jesus. Se José ou qualquer outro homem fosse de fato o pai biológico de Jesus, isso acarretaria em que ele herdaria a natureza humana pecaminosa advinda de Adão. Em Romanos 5,12, Paulo escreve dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Logo, se Jesus fosse filho de José, teria herdado a natureza humana, mas isso não aconteceu. Agora considere isso: Jesus é Deus conosco. Ele deixa a eternidade, ele entra no tempo, ele limita-se às demandas de um mundo caído no pecado. E a expressão que considero melhor designar esse processo é paradoxo. É algo que é contrassenso, foge à coerência. Nós temos um Deus soberano e eterno entrando na limitação do tempo e fazendo parte da sua própria criação, agora marcada pelo pecado. Jesus, pois, vem a este mundo para sujeitar-se às demandas da limitação que ele impunha, para que o preço do pecado nos fosse pago. Agora considere isso: Deus conosco, vindo a este mundo para pagar o preço pelos nossos pecados. A sua glória excelsa limita-se a um corpo humano. E o que dizer do contexto em que este ser, que é Deus, nasceu? Nós temos o rei, não qualquer rei, o rei dos reis, nascendo em um lugar simples, humilde. Como vimos na narrativa, José e Maria se dirigem, eles vão da Galileia para a Judéia, um percurso de mais ou menos 10 quilômetros para a cidade de Belém, com o intuito de recensear-se, sob ordem do imperador César Augusto. Havia então convocado a população para se dirigir à sua cidade natalícia para fazer o alistamento. Então, nesse percurso, àquela altura, Maria já estava bem próxima a dar à luz. Eles caminhavam, pois, na direção do seu destino, mas a viagem é longa e a condição que Maria estava dificultava sobremodo ainda este percurso.
Eles veem a hora se aproximar, mas eles não podem andar mais rápido porque Maria estava limitada. A noite então chega e eles se dirigem a uma hospedaria, um lugar onde pudessem pousar pela noite, para que pela manhã pudessem prosseguir a sua jornada. Mas chegando àquela hospedaria, eles são informados que a hospedaria já estava cheia. Muitos estavam se deslocando dos seus lugares para irem se recensear. E a hospedaria já estava superlotada. Eu presumo que José, com a sua sensibilidade, ele insiste com o dono daquela hospedaria para que arrumasse um lugar para ele, posto que tinha uma esposa grávida e já prestes a dar à luz. Mas aquele homem diz: eu não tenho o que fazer, eu não posso, pois, tirar ninguém da hospedaria para colocá-los. E eu fico imaginando se aquele homem soubesse quem ele deixou de hospedar. Que privilégio ele perdeu de dar o melhor apartamento da sua hospedaria, de dar os melhores cobertores, de dar a melhor, ou prover o melhor bem-estar para este que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nós não temos o relato do que acontece, de como se deram os fatos a partir da questão de não haver lugar para eles pernoitarem. Novamente, talvez José tenha insistido para que arrumasse algum lugar, e via de regra os filmes e desenhos descrevem que o dono da hospedaria teria proposto a José um lugar na estrebaria, um lugar onde estavam os animais, e a perspectiva desta proposição é que o menino foi, depois de nascido, envolto em panos e colocado em uma manjedoura, um coxo onde os animais se alimentavam. Se eles estivessem numa casa, num lugar agradável, como há uma linha de pensamento proposto, por que colocado numa manjedoura? Por que não colocado em lençóis finos ou sobre uma cama, mas num lugar humilde? Essa ideia, pois, advém da narrativa do texto de que Maria deu à luz a Jesus, o enfaixou, colocou numa manjedoura, naquele lugar onde os alimentos dos animais eram, pois, colocados. Fato é, queridos, que em um lugar sobremodo humilde nasce um rei, mas não qualquer rei. Esse é o Rei dos Reis, e isto contrasta em muito com a dignidade que ele possui. Lembre-se, deixando a glória excelsa para nascer em um lugar simples, humilde, limitando-se às demandas de um mundo caído. E eu fico pensando nessa figura da humilde manjedoura que Deus usou para abrigar Jesus, e considerando que hoje apenas corações humildes podem abrigá-lo. Corações soberbos, orgulhosos, arrogantes não podem abrigar Jesus. E quantas pessoas estão cheias de si, quantas pessoas de corações altivos, de corações arrogantes, orgulhosos, prepotentes, pressupondo que o status social que possuem, ou mesmo os bens que têm, lhes traduz uma segurança de que podem viver tranquilos. Tais corações, por vezes, bradam dizendo: meu Deus é o meu dinheiro, eu não tenho necessidade desse Jesus, ou eu não tenho tempo para esse Jesus, não tenho atenção para desprender para as palavras desse Jesus. Há muitos corações que não têm lugar para Cristo, porque são marcados pela arrogância, soberba, altivez, pressuposição de que não há necessidade dele em seus corações. São pessoas com corações cheios, a exemplo daquela hospedaria, que não havia lugar para abrigar o Rei dos Reis. Não havia lugar naquela hospedaria para Jesus nascer. E ainda hoje há muitos corações que não têm lugar para Jesus nascer. E entenda nascer aqui como sendo Jesus se tornando Senhor e Salvador da sua vida. Ele pode ter nascido há muito num lugar humilde, mas pode ainda não ter nascido no seu coração para reinar em seu viver, para ser Senhor da sua vida. Corações cheios de si, corações cheios de prazeres desse mundo, corações cheios de expressões religiosas,
zelo por Deus, mas desprovido de entendimento, não podem ver Jesus nascer. É preciso, pois, humildade e reconhecimento da posição que ocupamos. Miseráveis pecadores, carentes, necessitados, de que a humildade traduza a necessidade de reconhecermos a soberania e senhorio de Jesus Cristo. Mas também, irmãos, quando eu penso na manjedoura, me vem a ideia, ou talvez um devaneio. E eu penso que um cordeiro não poderia nascer em uma cama. Por isso ele é posto numa manjedoura. Porque um cordeiro não poderia nascer sobre uma cama. Assim, aquele lugar humilde em que foi abrigado seria uma expressão do ministério que Jesus desenvolveria, porque ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, enquanto Jesus nascia em um cenário de humildade, não muito distante dali, havia pessoas humildes, estavam trabalhando. Eram pastores de ovelhas que viviam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite, preservando-as dos perigos que haviam na escuridão. Um anjo do Senhor então apareceu a esses humildes homens, e a Bíblia diz que a glória do Senhor reluziu sobre eles, brilhou ao redor deles, causando-lhes, pois, grande espanto. Eles temeram com o brilho, o fulgor da glória dos anjos. Então o anjo lhes dirigiu a palavra, dizendo: não temais, eis que vos trago esta noite boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Irmãos, aqueles homens simples, humildes, foram agraciados com o Evangelho. É isso que significa boas novas. Eis que vos trago boas novas. E o anjo diz que eram boas novas de grande alegria. Que privilégio esses homens simples tiveram. Sabe, queridos, eu fico observando tantas autoridades religiosas, tantas pessoas de reconhecimento social. Eu fico observando que essas pessoas, pelo privilégio que têm reconhecimento junto a este mundo, poderiam ter recebido essa boa nova. Naquele contexto havia diversos religiosos, poderosos, mas Deus escolheu esses homens simples para anunciar-lhes as boas notícias. Eu queria destacar a declaração de Jesus em Lucas 10, 21. Lucas narra dizendo: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e clamou dizendo: graças te dou, ó Pai, sim, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes a estes pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus exalta a Deus pelo fato de ele ter ocultado essas boas novas dos sábios e instruídos, porque estes consideravam a sua sabedoria e instrução como respondendo às necessidades de seus corações. Logo, altivez, soberba, orgulho, não pode haver lugar para a mensagem do Evangelho. É por isso que muitos rejeitam a mensagem do Evangelho, ao passo que pessoas simples, humildes, não de diplomas, não de conhecimento elevado, têm se rendido ao Evangelho de Jesus. Meus irmãos, nesse mundo há muitos sábios e instruídos. Há pessoas de intelectualidade notável, pessoas de uma capacidade admirável, elevada. Nós temos homens e mulheres renomados pelo conhecimento que têm, entretanto, apesar de todo saber, são totalmente ignorantes quando se diz respeito ao Evangelho. As boas novas de grande alegria que nos foram propostas por meio do nascimento de Jesus. Para essas pessoas, apesar do conhecimento que possuem, elas consideram como sendo um mito, como sendo fruto de uma lavagem cerebral, como sendo resultado da ignorância. Por isso, você e eu cremos no que se diz de Jesus. É que talvez não temos o conhecimento necessário para entender que isso é a história da carochinha.
de que isso não tem nada a ver, de que isso é invenção humana, é uma lavagem cerebral que alguém fez em mim ou em você, ou eu estou fazendo em você, e não que isso é possível viver na dinâmica prática, o resultado advindo da vinda de Cristo a este mundo, que é um relacionamento verdadeiro com Deus. Para alguns, talvez no máximo, Jesus foi um religioso sobremodo zeloso do seu tempo. Alguém que talvez veio simplesmente para tentar corrigir a hipocrisia dos religiosos da época. Alguns o elevam a uma espécie de agitador político, mas jamais dirigem a este o reconhecimento de Messias, de Senhor e Deus. Somente aqueles que têm o privilégio de ouvir e receber as boas notícias. Irmãos, não é a capacidade humana, ainda que em sua intelectualidade profunda, que leva alguém a reconhecer quem Deus é, ou quem é Jesus, e por que Ele veio a esse mundo. Lembre-se, Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe o que Jesus está dizendo com isso aqui? É que ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Logo, somente o Filho pode revelar a alguém quem de fato é o Pai. Não é a capacidade ou a intelectualidade elevada de alguém que o leva a reconhecer quem Deus é. Logo, quem é o Filho. É somente aquele a quem Jesus quer revelar. Logo, se você está aqui hoje à noite, você sabe quem Jesus é, e você desenvolve com Ele um relacionamento correto, você só desenvolve porque em algum momento da sua vida Ele abriu os seus olhos para você compreender isso. Não foi resultado da sua capacidade elevada de compreensão. Não foi resultado de uma lavagem cerebral proposta pelo pastor ou outra pessoa. Reconhecer quem é Jesus é um milagre que Deus faz na vida de um pecador como eu e você. Então, se você está aqui e você ainda não experimentou esse processo de vivenciar o privilégio de conhecer Deus, mas conhecê-lo de fato e em verdade, um conhecimento marcado por um relacionamento íntimo e verdadeiro, é andar com Ele, é conhecer os preceitos dEle, é adorá-lo, é submeter-se àquilo que as Escrituras nos traduzem. Jesus disse: vocês dizem que me amam, vocês me amam se vocês guardarem a minha palavra. As pessoas querem ter Jesus somente como um amuleto, que eu posso citar o nome dele, eu posso passar o ano inteiro sem falar de Jesus, mas se eu chegar em dezembro e eu disser Feliz Natal, e eu disser, olha, Jesus veio a este mundo, isso é suficiente. Não adianta desejar Feliz Natal sem reconhecer o que de fato está implícito na vinda de Jesus Cristo a este mundo. Na continuidade desse mesmo texto, Jesus diz em particular aos seus discípulos: bem-aventurados os olhos que veem essas coisas que vós hoje vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. E também quiseram ouvir o que vós hoje ouvis e não ouviram. Os discípulos que estavam ao lado de Jesus eram, pois, ou foram privilegiados. Mas não só os discípulos, na verdade, todos quantos têm seus olhos iluminados para um relacionamento correto com Deus por meio de Jesus, são, pois, privilegiados. É uma classe especial. Aqueles homens simples, pastores de ovelhas, trabalhadores, foram impactados com uma boa nova de grande alegria. E que boa nova era essa? Que naquele dia havia nascido o Messias, havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São as informações que o anjo traduz àqueles pastores. E esse foi o anúncio feito. Nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu o Messias, nasceu o Senhor. Então naquele dia, segundo o relato inspirado por João,
inspirado por Deus, o Verbo se fez carne. A eternidade adentrou o tempo. O unigênito de Deus veio a este mundo cheio de graça e de verdade. O anúncio àqueles homens, simples pastores de ovelhas, foi, segundo o texto relata, de forma esplendorosa. Foi seguida de uma manifestação de louvor. O relato diz que subitamente apareceu no céu uma milícia, uma multidão celestial, um coro celestial exaltando a Deus pelo nascimento do Messias. E no conteúdo da sua adoração, da expressão de louvor, aquela milícia celestial dizia: glória a Deus nas maiores alturas, isto é, glória a Deus nas regiões celestiais. E eles seguiram dizendo: paz na terra entre os homens. Em Isaías capítulo 9, verso 6, um dos títulos atribuídos a Jesus é Príncipe da Paz. Paz é algo que as pessoas estão procurando neste final de ano. É algo que se deseja para o próximo ano. Que o próximo ano seja repleto de paz. Não a verdadeira paz, senão naquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. É interessante dizer que o desejo de paz que muitos têm contraria a perspectiva bíblica, visto que Jesus mesmo disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Porque desde agora uma casa estará dividida, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Por quê? Por causa do Evangelho. Crer e seguir Jesus divide famílias, divide pessoas. Somos, vez por outra, ridicularizados, perseguidos, hostilizados, desprezados, tão somente por causa da nossa fé em Jesus, por causa do Messias. Na verdade, irmãos, a verdadeira paz é produto não de uma harmonia entre as pessoas. A verdadeira paz no coração é resultado da justificação que há em Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ter paz neste mundo é importante, mas muito mais importante é a paz do pecador com Deus, visto que o pecador está em guerra contínua contra Deus por causa dos seus pecados. O pecador é descrito nas Escrituras como sendo inimigo de Deus. É isso que Paulo diz em Efésios 2, verso 1 e seguintes. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, entre os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, e éramos por natureza filhos da ira, passivos da condenação. No Salmo 7, o salmista disse: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou o seu arco e tem-no pronto. Jesus disse: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A posição do homem é de inimizade para com Deus, passividade de condenação. Logo, paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de adversidades. Paz é um estado de espírito no qual uma alma repousa descansando em segurança de que foi perdoada por Deus através de Cristo Jesus. Esta alma pode ter lutas, dificuldades, tribulações, mas a paz, porque há esperança convicta de que toda adversidade um dia vai passar, toda perseguição, toda tribulação, e entraremos num estado de gozo contínuo, permanente na presença do Senhor. Em João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Deixe-me perguntar: você já tem paz em seu coração? Você vive neste mundo ainda atemorizado, ainda dentro da exaltação de louvor a Deus entoada pelos anjos, pelo coro celestial? Observe quais homens desfrutam da paz. Glória a Deus nas maiores alturas,
e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, a quem Deus quer bem. A versão corrigida traduz essa expressão por boa vontade para com os homens. A ideia de homens que Deus, segundo a sua soberania, segundo o seu beneplácito, isto é, segundo o seu bel prazer, decide revelar-se. Paz na terra para aqueles homens a quem Deus decide se revelar. Paz na terra aqueles homens que têm o privilégio de desfrutarem da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. A esses, paz. Meus queridos, esses homens, simples pastores de ovelhas, puderam contemplar com seus próprios olhos aquilo que lhes fora anunciado por propósito de Deus. Eles saem do seu lugar, deixando suas ovelhas, e eles se dirigem apressadamente até onde estava José, Maria e o pequenino Jesus numa manjedoura, deitado. Assim eles o encontram como o anjo havia revelado. Aqueles homens viram Jesus. Eles viram a esperança de seu povo. Eles viram aquele que traria a salvação. E eles saíram dali para divulgar tudo que tinha sido dito a eles a respeito de Jesus. Saíram para proclamar que o Messias era vindo. Saíram para proclamar que o Salvador era vindo, que era Cristo o Senhor. E eu diria que essa é a atitude que aqueles que conhecem Jesus precisam desenvolver. E é isso que estamos fazendo aqui essa noite. Anunciando quem é Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Nós estamos anunciando isto para que outras pessoas tenham o privilégio que um dia nós tivemos, assim como aqueles simples pastores de ovelhas tiveram. Conheceram Jesus e saíram para divulgar. Nós o conhecemos e estamos divulgando para que outros também tenham o privilégio de que Jesus verdadeiramente nasça em suas vidas e estes possam desfrutar da paz que é advinda da reconciliação do pecador com Deus por meio de Jesus. Essa é a mensagem de Natal. Que nasceu o Cristo, que viveu neste mundo, que morreu pelos nossos pecados e, sobretudo, Ele ressuscitou. No versículo 20 diz que aqueles homens simples pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que haviam visto e ouvido, por tudo aquilo que havia sido anunciado a eles. Deixe-me perguntar, como você vai sair daqui essa noite? A exemplo daqueles pastores simples, homens humildes, cuidadores de ovelhas, que ao contemplar o Messias, saem dali vibrando, exultando, glorificando a Deus. A exemplo deles, você pode sair daqui hoje à noite assim, com o seu coração jubiloso, exultando, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aqueles a quem Deus quer bem, isto é, aqueles a quem Deus decidiu se revelar. Deus está se revelando a você por meio da pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra da pregação, a palavra de Cristo. Logo, Ele está falando ao seu coração. Você pode sair daqui como você chegou, mas você pode sair daqui com um coração jubiloso. E nossa oração é que você considere o nascimento de Jesus, que Ele nasça em sua vida como Senhor e Salvador, aquele que pagou o preço dos seus pecados. O hino 28 do cantor cristão diz: nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu. Quando nós cantamos este louvor, nasceu o Redentor, nós estamos não simplesmente olhando para o passado quando Ele veio, mas nós estamos olhando para o presente, olhando para a nossa vida de adoração e consagração, e estamos também olhando para o futuro, que este Redentor que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, em breve voltará. Ele virá a este mundo para levar a sua igreja
Posteriormente virá para reinar e estabelecer o seu governo, o seu domínio, que será sempre eterno, será para todos sempre. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos te louvar e te bendizer pela celebração que temos feito por ocasião do Natal. Nós vamos à contramão do mundo. O mundo, Senhor, vê essa data como comercial. O Natal das religiões anuncia paz, harmonia entre os homens. O Natal da solidariedade enfatiza o auxílio às pessoas. Tudo isso, Senhor, num aspecto horizontal. Mas o Natal dos cristãos, aqueles que conhecem de fato o Evangelho, possui caráter vertical. Nós estamos olhando para cima, para aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que um dia adentrou no tempo. A eternidade entrou no tempo. Jesus Cristo assumindo as limitações humanas, para que pudesse corresponder com o preço necessário pelo pecado. Um homem perfeito, eterno, morreu. E como a sua palavra diz, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, o Senhor veio e morreu para que tivéssemos vida. E hoje, Senhor, a vida que o Senhor nos deu, nós queremos viver para Ti. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós sabemos, como cantamos, o sentido do Natal, que é Cristo Jesus, o Senhor, que veio a este mundo. Abençoe, Senhor, o seu povo, que esta celebração seja marcada pela adoração e reconhecimento do teu senhorio e soberania, ó Rei dos Reis. E ministra, Senhor, o coração daqueles que ainda não se renderam a Ti, reconhecendo a importância e necessidade de o Senhor ter vindo a este mundo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.